Boa noite, meus amigos da Rede CNT, uma rede da família Martinez. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder e hoje recebo João Ricardo Noronha, que é presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Paraná, ADEPOL. Vamos bater um papo sobre a situação da instituição no Paraná hoje. Mas antes de começar a conversa, nós vamos a Brasília com José Marcelo para as notícias da semana. Olá, eu sou Marina Mota, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Os aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo terão um reajuste no benefício de 11,28%. Mesmo acima da inflação, o reajuste ficou abaixo dos 11,57% que havia sido previsto pelo governo e inferior também ao reajuste do mínimo. Em novembro, o Congresso manteve o veto da presidente Dilma Rousseff ao projeto que estendia aos benefícios do INSS os mesmos critérios para reajuste do mínimo. Os aposentados reclamam desta diferenciação de critérios e afirmam que os aumentos diferenciados têm achatado os benefícios da Previdência a cada ano. Com o aumento deste ano, o teto da Previdência Social passa a ser de R$ 5.189,82. Mais de 2 milhões de estudantes já se inscreveram no SISU, o Sistema de Seleção Unificada que dá acesso a 131 instituições públicas de ensino superior. Estão sendo ofertadas 228 mil vagas em mais de 6 mil cursos. Para fazer a inscrição, os estudantes fizeram o Enem, mas os que tiraram 0 na redação não podem participar do SISU. Mesmo para os que já se inscreveram, a ansiedade ainda não acabou. Como as notas de corte mudam de acordo com o desempenho dos estudantes que estão se inscrevendo, os concorrentes ainda podem mudar de opção até meia-noite de hoje. O brasileiro Wendel Lira levou o troféu de gol mais bonito de 2015 no Prêmio Puskás. O atacante goiano deixou para trás nada menos que o craque Lionel Messi, que ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo pela 5ª vez. 1.600.000 pessoas participaram da votação popular. Wendel Lira teve 46% dos votos e Messi ficou em segundo lugar com 33%. O lance que deu o prêmio ao Wendel Lira ocorreu quando o jogador ainda defendia o Goianésia, numa partida contra o Atlético Goianiense. Atualmente ele está jogando no Vila Nova, time goiano que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O mundo da música está em luto. O músico britânico David Bowie, autor de clássicos como Starman e Space Oddity, morreu de câncer aos 69 anos. O artista que popularizou o glam rock nos anos 70 e 80 morreu após uma valente batalha de 18 meses contra um câncer de fígado. O último disco de Bowie foi lançado em janeiro desse ano e já é considerado uma espécie de testamento do cantor. Além da excelência na música, ele se destacou no mundo da moda, em atuações como ator e também por desafiar padrões de identidade de gênero ao assumir a bissexualidade. Eu vou ficando por aqui, mas volto na próxima semana. Até lá! Muito bem, voltamos aos estudos da Rede CNT para o bate-papo com João Ricardo Noronha, presidente da ADEPOL. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Rochinha. Boa noite, telespectadores do programa Jogo do Poder. Há tempos que eu pedi à produção para que nós pudéssemos conversar sobre a situação da polícia no Paraná. Mas antes disso, eu queria resgatar um debate que eu me lembro que existe desde o tempo que eu era estudante na faculdade e foi muito forte na Constituinte, que é o problema de nós termos 2 polícias no Brasil, né? Que basicamente atuam no mesmo território, né? na mesma área, que é a Polícia Militar e a Polícia Civil. Agora, esse debate parece que voltou à tona no Congresso Nacional e eu queria saber a sua opinião a respeito disso, a tal da desmilitarização da Polícia Militar e a fusão, né? Para que nós passemos a ter uma unidade só, uma polícia só. Qual a sua opinião sobre esse? Esse é um tema bastante polêmico, tem gerado uma série de comentários e estudos por parte de especialistas e de curiosos. Nós temos várias propostas de emenda constitucional tramitando no Congresso Nacional, a PEC 102, a 430, 431, que objetivam desmilitarizar e unificar as polícias. Tá? E temos aí uma outra proposta, essa 431,
que tem por objetivo fazer com que a Polícia Militar tenha o ciclo completo de polícia. Eu quero, antes de mais nada, deixar bastante claro ao ouvinte, para que entenda as atribuições das polícias, hoje capituladas na Constituição de 88. Nós temos o artigo 144 que estabelece que a Polícia Civil ela cuida da elucidação das infrações penais. É a Polícia Judiciária, a Polícia Investigativa. E a Polícia Militar é a Polícia Ostensiva, preventiva, que cuida da ordem pública stricto sensu. Tá? Essas atribuições estão separadas na Constituição Federal e cada um trabalha dentro do compartimento legal estabelecido na lei maior. Bom, a população tem entendido, e o Congresso Nacional, porta-voz da vontade popular, tem entendido que o atual sistema de segurança pública já não satisfaz mais a necessidade da sociedade. Em razão disso, surgiram essas propostas e ressurgiu esse debate com maior ênfase de 2009 a esta data. E este ano, especificamente, as discussões estão bastante acirradas a respeito desse tema. Antes de mais nada, 2 pontos gostaria de deixar bastante certo. Primeiro, nós não podemos perder de visada, falando em termos de policial, que o objetivo aqui é o benefício da sociedade, o benefício do cidadão. É o fim das instituições, o fim último das instituições. Exatamente. Então, quando se discute um tema, a gente não pode dizer, olha, o que é melhor para o delegado, é melhor para o investigador, é melhor para o oficial, é melhor para o praça. Mas o fim, como você mesmo disse, o objetivo das instituições é atender o cidadão. Esse é um ponto. Segundo ponto, o atual sistema não funciona bem. Eu diria que esse sistema não foi testado ainda. Mas como? Está aí desde 1988, a separação, as atividades de polícia, mas a polícia não pôde ser testada porque não lhes deram, o Estado não deu recursos, entendeu? Para que a polícia pudesse exercer o seu papel na plenitude capitulada na Constituição. Por exemplo, o delegado de polícia tem as atribuições de polícia judiciária, tem as atribuições de apurar o resultado, a elucidação das infrações penais. Não diz na Constituição que o delegado de polícia é obrigado a cuidar de preso, a manter 50, 100, 200 presos amontoados nas delegacias de polícia. Não diz que ele é obrigado a cuidar da saúde desses presos. Tá? O delegado de polícia, ele, como todo cidadão brasileiro, ele tem que trabalhar uma jornada de 8 horas diárias. Tá? Ele tem direito também, como qualquer ser humano, entendeu? A descanso, a lazer, a convivência familiar, etc. E no estado do Paraná, como em outros estados do Brasil também, não é essa dificuldade, não é prerrogativa exclusiva do Paraná, mas de outros estados também, nós temos delegados trabalhando 60, 70 horas de trabalho, respondendo não por uma delegacia, mas por 5, 6 delegacias. Então, quando se fala que o sistema é falho, eu acho que nós temos que ter um desconto, uma cautela, para ver o seguinte, ele é falho por quê? Porque não está se cumprindo o que a Constituição estabelece. A deixar o delegado de polícia com a sua estrutura toda dedicada à apuração da infração penal. Tá? Destacadamente as infrações de maior potencial ofensivo. Eu vou ter que chamar um intervalo e gostaria no retorno retomar a partir desse ponto onde você parou. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida para o bate-papo com Noronha, delegado e presidente da ADEPOL. Daqui a pouquinho nós retornamos. Retornamos aos estudos da Rede CNT, no Jogo do Poder, para a sequência do bate-papo com João Ricardo Noronha. Bom, o delegado está sobrecarregado, né? Porque você diagnosticou aqui e é fato isso, cuida de atribuições que não são suas, com uma delegacia cheia de presos, acaba virando um carcereiro também. Em que medida essa providência de unificação das polícias poderia ajudar a resolver esse problema grave que você está falando do Paraná, que é um estado bem equipado, né? Mas imagine outros estados
mais para cima, aí deve ser a situação pior. Você acompanhou bem a evolução do raciocínio. Veio numa pergunta que seria a continuidade da nossa dissertação aqui. O que ocorre? Então, a sociedade diz assim, pô, não está funcionando, a violência está aumentando de forma espiral no estado do Paraná, nós não estamos vendo a persecução penal ter um resultado que deveria ter para criar um efeito de intimidação aí ao delinquente. Então vamos fazer o seguinte, vamos desmilitarizar, vamos unificar, vamos fazer uma polícia só. Quais seriam as vantagens dessa polícia única? A vantagem, uma formação só. Uma formação de caráter civil. Tá? A sociedade entende que a polícia militar ela não deve mais ter uma formação militar, uma formação de combate ao inimigo. Ainda hoje ela é auxiliar das Forças Armadas. Exatamente. Nós temos aí uma inspetoria geral das polícias militares, entendeu? No Exército Brasileiro, tá? Que controla a polícia militar. Tá? Então, a sociedade entende que deve haver um rompimento desse elo com o Exército, com a formação, deve ser uma polícia cidadã. Tá? Então, esse é um ponto. Houve uma reunião em Copenhague, na Dinamarca, em 2012, onde o Conselho de Direitos Humanos da ONU sugere ao Brasil a extinção da Polícia Militar. A partir daí que iniciou-se novamente, requentou-se essa discussão a respeito do tema. Tá? Outra questão que se diz, além da formação, é que o policial ele deve ter não só uma formação única, cidadã, uma formação sobre a égide dos direitos e garantias do cidadão, mas também ele deve ter liberdade de expressão. Tá? Alguns praças sentem a necessidade da desmilitarização porque eles não teriam, segundo a gente tem visto os comentários de analistas aí, eles não teriam liberdade de expressão. Não pode falar, né? Tem uma hierarquia. Não pode falar porque existe essa hierarquia rígida, entendeu? E inclusive após aposentado ainda, ele não pode se manifestar a respeito, criticar uma determinada opção, o seu comando. Tá. Uma outra questão é que nós teríamos aqui uma nova visão, uma formatação administrativa e financeira das polícias. 2 despesas, 2 escolas de polícia, 2 centros de comunicação, 2 centros de manutenção de viaturas. Então nós teríamos... Tudo duplicado. Tudo duplicado. Tá? A inteligência. Exato, a inteligência. Que é o mais importante. Entendeu? Que é o mais importante hoje. Então tudo isso seria centralizado. Tá? E viria certamente em benefício da população. Então eu quero dizer o seguinte, que os delegados de polícia são favoráveis, entendeu? A uma discussão ampla, aberta, consensual a respeito de mudança do sistema de segurança pública. Nós também, como dirigentes da investigação, entendemos que o inquérito policial ele deve passar por reforma também. Tá? Está sendo feito, a cúpula da Polícia Civil do Paraná, ela vem fazendo um estudo assessorado pelas entidades de classe de como mudar esse inquérito. Tá? Desde que não ofenda, lógico, o Código de Processo Penal, mas dinamizar essa providência do inquérito policial. Quem sabe fazer esse inquérito policial gravado, oral. Tá? Leva um CD, deu muito mais rápido, ouve-se ali o preso, ouve-se as testemunhas. Digitalizar entendeu? O negócio. Digitalizar isso tudo. Entendeu? Muito mais rápido. Transmite isso online, entendeu? Ao juiz de plantão. E também é o seguinte, há uma outra coisa que é meio que incompreensível. Tudo vai parar nas mãos do juiz. Né? Por exemplo, o sujeito furtou uma sandália, como se usa a expressão no interior, numa venda, numa mercearia. Vai para o delegado e vai para o juiz. E aí você acaba assoberbando o judiciário com questões que talvez o delegado pudesse resolver na delegacia. Né? Exatamente. Eu até acho, nós tivemos aí há poucos dias aí uma questão, um embate, entendeu? Com respeito a esses delitos de pequeno potencial ofensivo, os delitos de insignificância penal. O delegado de polícia,
ao atender um caso, exatamente que você falou, de um cidadão que furtou um chinelo. Porque isso vai parar no STJ, no Supremo, né? Exatamente. Ele foi levado à delegacia e o delegado não autuou em flagrante. Entendeu que aquilo era um furto, um crime de pequeníssimo potencial e que lá na frente certamente não daria condenação. Até porque essa é a posição dos tribunais aí superiores. Deixou de autuar, mas fez um inquérito que é obrigado a fazê-lo. Encaminhou isso. Quando chegou ao Ministério Público, o Ministério Público entendeu que havia prevaricação do delegado de polícia. Uma vez que o cidadão foi pego dentro do supermercado, furtando esse chinelo e tal. Então, essa discussão, muitas vezes, sobre questões que o bom senso por si só poderia resolver, gera prejuízo a toda essa máquina, entendeu? A persecução penal na primeira fase e na segunda fase. Pessoas se envolvem numa discussão que poderia ser resolvida logo no primeiro momento. Agora, o Brasil tem dado passos no sentido de melhorar as coisas, né? Por exemplo, a instituição dessas audiências de custódia, que aqui no Paraná está prestes a acontecer, em Curitiba, né? O presidente do tribunal esteve aqui e falou que está adequando ali onde era o presídio do AU, aquele prédio da parte da frente para atender essa necessidade, porque tem que ter estrutura para isso, né? Em que medida isso também pode ajudar a melhorar a eficiência, o funcionamento disso? Eu acho que nós temos uma cultura errada, distorcida aqui no Brasil, um excesso de prisão, entendeu? Excesso de pessoas levadas ao cárcere, tá? E pouco resultado dessas prisões, pouca efetividade na aplicação da pena. Então, eu acho que nós teríamos que reavaliar toda essa questão. Problemas da audiência de custódia eu vejo da seguinte forma. Para funcionar, nós precisamos ter plantão de todas as instituições, tá? Delegado de polícia, a equipe da polícia de plantão, polícia civil, polícia militar, o Ministério Público de plantão e o juiz de plantão. Tá? Aí vai funcionar. Mas esse plantão seria o quê? Durante o dia? Não. Plantão dia e noite, sábado e domingo. Porque como a polícia trabalha. A prisão pode acontecer qualquer momento. A qualquer hora. Né? Se o objetivo é não deixar a pessoa encarcerada, não permitir que ele participe desse sofrimento antecipado, entendeu? Antes da condenação, que seja levado ao juiz e o juiz possa analisar isso, nós precisamos ter estrutura para tanto. Então eu vejo que nós não podemos recair aqui num discurso fácil e estéril. Nós temos que ter uma posição correta para implementar essas inovações que estão sendo discutidas aí no sistema legal brasileiro. Vamos novamente a mais um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida para o bate-papo com o João Ricardo Noronha, presidente da ADEPOL. Não saia daí. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo com o João Ricardo Noronha, presidente da ADEPOL. Bom, vamos fechar o último bloco aqui falando um pouco do Paraná. Como é que está a situação do delegado de polícia no Paraná? Há pouco você referiu que o delegado atende mais de uma delegacia, mais de um município. Isso vem melhorando ou vem piorando nos últimos anos? Em relação à questão da quantidade, não só das condições de trabalho, mas da quantidade de membros da Polícia Civil para fazer essa tarefa a que a Constituição atribui a ela. Veja bem, nós temos aqui um dado preocupante e fácil de ser demonstrado. Nós tínhamos uma maior estrutura da polícia há 20 anos atrás do que temos hoje. A Delegacia de Furtos e Roubos, um exemplo de Curitiba, que é uma das delegacias mais importantes aqui do Paraná. Nós tínhamos aí mais de 100 policiais, 12 delegados. Hoje nós temos cerca de 30 policiais e 3 delegados. Tá? Então, essa estrutura toda, o governo do estado está preocupado com isso. Recentemente o governador disse que iria nomear mais 60 delegados de polícia, justamente para tentar ocupar essas áreas que estão em branco ainda no Paraná, não de comarcas, mas de grandes municípios que não são sede de comarcas, mas que os delegados estão obrigados a responder. Então, para fazer com que o delegado volte a cumprir a carga horária regular. A situação, então, hoje, se você me perguntar como é a situação hoje, o delegado de polícia está com um excesso de trabalho
de fácil demonstração e fácil comprovação, o que é um absurdo. Tá? Com respeito à função do delegado de polícia, tá? Ele está preocupado com o preso da delegacia, a equipe de investigadores está envolvida na guarda de preso, ainda no estado do Paraná. Então, essa situação não se resolveu. Tá? Vai dizer, não, nós diminuímos o número de presos em alguns distritos de Curitiba. É verdade. Tá? Nós temos que ser realistas. O governo vem com essa preocupação? Vem. Já retirou alguns presos. Mas grande parte das delegacias do Paraná ainda segue com esse problema. Agora, o que eu ouvi de experiências anteriores, entrevistei o De Lázari aqui 2 ou 3 vezes, e ele costuma dizer o seguinte, se você fizer um presídio para 100 pessoas, no dia seguinte ele está cheio e nós estamos precisando de mais um presídio. É um círculo vicioso, né? Aí nós voltamos naquele ponto que nós falamos nos blocos anteriores, prende-se demais e prende gente que não tinha que estar sendo presa, né? Desnecessariamente. Eu concordo contigo. E aí a estrutura das delegacias, isso é perceptível, né? Qualquer um que for a qualquer delegacia que quiser, chega na delegacia, quando você encontra uma delegacia limpa, bem estruturada, é porque ali tem alguém... O dedo no município. Ajudando. Do prefeito. Fazendo. Porque, no geral, realmente as condições não são legais, né? É verdade. Outra coisa que é importante, Rochinha, é nós brigarmos aqui por prerrogativas para que o delegado de polícia possa exercer com plenitude as suas atribuições. Uma prerrogativa que eu acho indispensável e que o governo do Paraná poderia implementar essa ideia seria a inamovibilidade do delegado de polícia. Mas isso não é concreto ainda? Não, não é. Nós temos a inamovibilidade constitucional do juiz e do promotor, do delegado não temos. Então ainda o delegado de polícia sofre a pressão política por um determinado serviço que ele faz numa determinada comarca. Ele ainda está sujeito àquilo que no governo José Richa, quando ele assume, a bancada falava que o deputado estadual tinha mando político. Né? Exatamente. Não gosta do delegado, tira ele daqui e manda para outro lugar. Isso ainda existe? Ainda existe. O judiciário vem corrigindo isso, em alguns casos extremados aí. O judiciário o judiciário do Paraná, um judiciário de personalidade, e tem dado a garantia ao delegado. Mas não é uma garantia legal, é uma garantia, é um socorro que se faz ao Poder Judiciário em casos absurdos em que o delegado é afastado do município por estar fazendo uma investigação ou estar fazendo um trabalho policial sério e contundente. Nós hoje vivemos um novo modelo no país. Tá? A Polícia Federal faz uma investigação em conjunto sobre o acompanhamento do Ministério Público, entendeu? Mas quem fez a investigação são os delegados da Polícia Federal e culmina com a prisão de um dos senadores mais fortes da República. Tá? Então, eu acho que é chegado o momento de nós lutarmos por prerrogativas indispensáveis ao eficiente exercício da profissão. Tá? A inamovibilidade é uma delas. Entendeu? Vamos falar, por exemplo, de um vencimento justo, adequado às carreiras jurídicas. Vamos falar de uma estrutura... O salário do delegado hoje ele está próximo do que ganha um promotor de justiça, um juiz? Não, ele está aquém disso. Ele está aquém. E isso é um problema, porque o trabalho do juiz e do promotor depende do delegado. Lógico, né? tem um ministro do Supremo, Rochinha, que disse num julgamento histórico, recentemente, o delegado de polícia é o primeiro garantidor dos direitos do cidadão. E é mesmo, é o que se falou. Prendem e levam ao delegado. Então, ele vai analisar se aquela prisão é legal, vai analisar se houve abuso, vai analisar, vai fazer a primeira avaliação, entendeu? Da tipicidade, entendeu? Se é uma infração ou não é um crime. Entendeu? Então, ele é o primeiro garantidor dos direitos do cidadão. Então, merece ser dignificado, merece ter um tratamento adequado, isonômico com as carreiras jurídicas, de modo a que nós possamos ter nos nossos quadros profissionais de destaque, profissionais especializados, profissionais
com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado, que deem aulas em faculdade, pessoas com uma formação de modo a poder desempenhar o papel na sua plenitude e com todas as suas garantias, com as garantias necessárias a um exercício pleno da função de delegado de polícia judiciária. O relacionamento do Ministério Público com a Polícia Civil do Paraná é bom, de modo geral? É bom, de um modo geral é bom. Nós temos aí alguns casos pontuais, entendeu? Em que nós nos insurgimos, conflitos assim bastante pontuais, mas temos uma boa relação com a cúpula do Ministério Público e vários delegados do interior têm uma excelente relação com o juiz e com o promotor. Doutor Noronha, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui. Eu que agradeço a gentileza e o espaço que você dá não só ao delegado de polícia, mas à Polícia Civil do Estado do Paraná. Muito Está obrigado. sempre à disposição. Tá bem. E vocês que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Até lá!